Sabadão teremos um dos maiores eventos da história em quesito de importância, pelo menos, mas de qualquer maneira será um eventaço, você não pode ficar de fora, muito menos boiando sobre tudo que pode acontecer nesse sabadão, certo? Só pra você não se perder, não ficar boiando, aqui eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira a gente vai analisar o main event, na segunda a gente vai analisar o co-main event, então se você estiver assistindo esse vídeo, basicamente já saiu a segunda parte, é só você clicar no cardzinho que eu vou deixar aqui em cima. Hoje analisaremos uma das lutas que pra mim tem tudo pra ser uma das maiores da história, já que toda luta que eu sinto que pode ser a luta do ano, pra mim também pode ser uma das maiores da história. Simplesmente o homem, o brabo, o campeão, o leão entre os leões, pode tacar pedra, mas quando a pedra parar, pode ter certeza que vai voltar a pedra um por uma, certo? Eu antes era leão no meio dos leões, agora vai... Aqui, ó, rapaziada. Charles do Bronx Oliveira. E aí você deve estar se perguntando, Gabriel, aonde você encontrou esta camiseta maravilhosamente linda? Já já eu te falo, fica até o final do vídeo. Eu me chamo Gabriel Mota, seja bem-vindo à tripulação do MMA Pirata. Bom, rapaziadinha, respondendo a pergunta que eu leio a mente de vocês quando o assunto é Charles do Bronx Oliveira, e basicamente você já sabe qual que é o caminho, rapaziada, simplesmente 4onças.com.br, você vai lá, você procura essa camiseta linda, maravilhosa, tem oversize, tem moletom, tem a camiseta normal, www.4onças.com.br, usa o cupom PIRATA10 lá, em toda a loja você vai ganhar um descontinho, vai dar uma moral para este que vos fala, e você também vai ter uma moralzinha extra para largar a mão de ser feio e pelo menos ser um feio bem vestido, mas que vai fazer muita presença com uma camiseta de gladiador, certo, rapaziada? E claro, não esqueça de clinchar no like, deixar a sua inscrição aí, por favor, para ajudar este canal a pagar as contas, mas principalmente porque a gente traz sempre aí uma resenha bem tranquilinha para você ser feliz e se divertir todo final de semana, certo? Então agora sim, vamos para essa luta tão esperada. Sereios e sereias, eu fiquei relativamente feliz e preocupado ao mesmo tempo com o que eu assisti das últimas lutas, porque eu vi, ao contrário dos senhores aí que ficam aí, ó, ou regaçando de falar mal do Charles, ou regaçando de falar bem e passar pano pro Charles. Inclusive, sou contra o que o Charles tem dito sobre voltar a ser o Charles que ele era, ou qualquer coisa do tipo. Na minha opinião, a luta contra o Arman Tsarukyan, ele lutou muito bem, foi total mérito do Tsarukyan ter vencido aquela luta. A única coisa que eu falaria sobre o jogo dele naquela última luta foi que no terceiro round, talvez ele pudesse ter sido um pouco mais brigador, porém, foi uma das melhores e mais maduras atuações do Charles. Não acho que teve garfo, não acho que o Tsarukyan apagou e o juiz deveria ter parado. Esse tipo de coisa é você caçar desculpa pra tentar garfar uma vitória ali pro Charles. Se ele tivesse ganho, seria justo. Ele perdeu, foi justo também. Mérito total do Arman Tsarukyan. E eu avisei e sofri hate em cima disso, porque eu avisei que a luta poderia ser exatamente como ela foi. É só você voltar lá, eu vou deixar o link no card, você vai lá e vê se eu tô maluco. Eu falei exatamente como seria a luta e a luta foi exatamente como eu falei. Trocação do Charles, muito boa, tá muito melhor. Eu achei que ele foi menos exposto na última luta, sofreu menos com os golpes, porque o jab direto e o chute alto do Tsarukyan são melhores que do Chandler na técnica, porém o Chandler tem muito punch e também tem muita explosão, e a gente já entra ali na parte dele, mas basicamente o Charles tem um excelente jiu-jitsu, dificilmente ele vai ser finalizado pelo Chandler nessa luta, porque ele tem um jiu-jitsu mais maduro. O único defeito dele é que às vezes ele puxa pra guarda e aceita ficar nessa posição muito tempo no round, mesmo que seja a construção de uma finalização, isso pode prejudicar ele, trazendo ali uma perda importante de um round, que ele pode não recuperar depois, que foi o que aconteceu contra o Tsarukyan, mas no chão ele sabe dominar, ele sabe defender queda, ele sabe grudar, ele sabe ter clinch, também sabe finalizar, sabe as raspagens, sabe defender finalizações, e hoje em dia eu acho que ele dá menos brechas, inclusive no solo. Acho que ele não deveria voltar a ser o que ele era e talvez repetir o jogo de estratégia que ele manteve ali contra o Tsarukyan, que eu acho que é jogo o suficiente para vencer o Michael Chandler. Gás do Charles é bom, trocação do Charles é boa, só que ele recebe muitos golpes retos às vezes, e às vezes ele não andar para trás significa que ele fica ainda no raio de ataque dos adversários, então andar para trás nem que fosse só um pouquinho seria um pouco mais útil, já que ele caminha e levanta bastante o joelho ali e dificilmente ele anda para trás.
mais, enquanto o Chandler fica pulando. Então, numa linha reta, o Charles tem toda uma gama de movimentação, enquanto o Chandler sempre tá na ponta, no meio ou na outra ponta, ou seja, na longa, na média ou na curta distância. Enfim, acho que tudo que a gente precisa saber do Charles é isso. Excelente Muay Thai, excelente Jiu-Jitsu, vacila um pouco em deixar a luta ficar no solo com ele de costas e vacila um pouco nos golpes retos. E resto é aquilo que a gente já sabe. O Michael Chandler, por outro lado, ele tem essa manha que eu falei de ficar pulando em 3 pontos do cage, ou seja, ele tá sempre na longa, na média ou na curta. Ele nunca tá no meio termo entre essas regiões, o que eu acho que pode ser favorável pro Charles do Bronx, mas também é um perigo, porque a partir do momento em que o Michael Chandler resolve partir da média pra curta, ele é muito rápido, muito explosivo, e normalmente ele joga 2 jabs ou um jab e um direto, e aí ele começa aquela chuva de cruzados. Então ele às vezes ele dá jab já começa a fazer aquela natação. Porém, ele é certeiro, ele é rápido, ele tem poder de nocaute, ele já deu knockdown basicamente em todas as pessoas que ele lutou nessa fase dele do UFC. O boxe dele, pra mim, enquanto ele tá com gás, é melhor do que o do Charles, mas não melhor na técnica, melhor na explosão, melhor no punch. Essa questão da movimentação dele nunca estar no meio termo, faz com que às vezes ele pule pra frente, né, ou entre tentando encurtar, principalmente quando o gás dele começa a baixar um pouco, porque enquanto ele tá pulando, batendo e saindo, ele é muito perigoso. Porém, quando o gás dele começa a baixar, é justamente nessa hora que o queixo dele fica exposto. Aconteceu com o Gate, o Poirier e com o próprio Charles. Foi essa diminuição da velocidade, parar no ponto específico, que é justamente no meio dessa linha que eu falei. Ele para ali na média distância ou até na curta e recebe o golpe. Ele para e perde o timing de dar aquele último pulinho. Isso normalmente tende a acontecer ali perto de 1 minuto e meio para terminar cada round, mas principalmente a partir do primeiro round ou do segundo round, se vocês olharem nessa faixa de tempo mais ou menos, é quando o gás dele começa a baixar, e eu acho que é onde ele pode se expor, já aqui no solo em si, na parte de ground and pound, de wrestling, de jiu-jitsu até, de cotovelada, de controle de solo, de grade, ele é muito forte, mesmo quando ele tá cansado, ele consegue ali ganhar tempo e recuperar o fôlego nesses períodos, e eu acho que é aí que o Charles pode aplicar algumas finalizações e tudo mais, estar no solo, principalmente nas costas do Chandler, num período ali onde o Chandler já tá um pouco mais abatido, o Chandler já gastou aquela explosão toda dele. Eu acho que é uma boa tática pro Charles, porque enquanto ele tá forte, ele é muito perigoso nessa explosão de encurtar a distância, e ele é muito perigoso no ground and pound também, e também nas quedas, porque ele consegue arrancar queda às vezes na força bruta, queda de wrestling mesmo, pura de wrestling, aquelas power bombs, slams, né, o batistaca. O negócio é cansar ele, tentar ali tirar, espremer o suco no fim de cada round, e pro Chandler é explodir e não deixar o Charles pegar o time da hora que ele para em algum dos pontos onde ele pula, principalmente também na grade, não permitir que o Charles vá para as costas ou puxe ele uma guilhotina ou qualquer coisa dessa que facilite para que a luta vá pro chão a favor do Charles. Bom, rapaziada, eu nem vou enrolar vocês. Na minha humilde visão, essa luta tem tudo pra ser uma correria do caramba. Vai ser sangue, vai ser dedo no olho de um ou de outro, chute no saco, violência, corte. Isso se durar mais de um round, mas... difícil, cara. Eu vou falar exatamente o que eu sinto que vai acontecer, tá? Charles vai tomar knockdown, Charles vai levar... Vai ser exatamente parecido com a primeira luta. Acho que o Chandler vai vir com muito mais fúria, só que ele tá muito mais tempo parado, e o Charles demonstrou um bom resultado contra o Tsarukyan, mesmo perdendo, na minha humilde opinião. Então eu acho que essa luta vai vir um knockdown a favor do Michael Chandler, vai ter ali queda, vai ter espremer sangue, voar sangue na grade e tudo mais. No segundo round, com o Charles ele perdendo inclusive de um possível 10-8 no primeiro round, o Chandler vai cansar, vai machucar o Charles de novo, só que quando ele encurtar a distância, o Charles vai dar algum jeito de começar uma trocação ali, vai tentar puxar no clinch e vai pegar ou nas costas ou na guilhotina e vai finalizar ali no segundo round Michael Chandler. Chama ou não chama? Se você quiser uma camiseta dessa, você já sabe onde que é, 4onças.com.br, usa lá meu cupomzinho, dá aquela moral. No geral, rapaziada, é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos. Chama, um beijo e foi. Perfect.